Pessoal, depois de muito tempo, enfim, eu resolvi fazer o vídeo explicando um pouco sobre a minha aprovação. E pelo contrário do que muitas pessoas acreditam, pelo contrário do que muitas pessoas inclusive falam, não tive um ensino médio, não tive um ensino de qualidade, porque estudei a vida inteira em colégio público, e a gente ainda tinha um agravante, que minha mãe, ela parecia cigana, então ela gostava de mudar praticamente todo mês. Já teve vezes de que a gente mudou mais de 5 vezes no ano, de cidade inclusive. Minha mãe, ela tinha um pensamento de que a gente tinha que viver como cigana, acredito eu. Mas enfim, não tive um ensino de qualidade, inclusive eu até brinco, língua portuguesa eu aprendi, e não aprendi tudo, mas aprendi depois que eu comecei a estudar para concurso, porque no meu ensino médio uma vez eu perguntei para a professora o que era crase, ela não soube me explicar também. Não que eu fosse desinteressado, mas que realmente há essa decadência no ensino público, infelizmente. Mas o que fez com que eu estudasse de fato? O que fez com que eu começasse a estudar de fato? Para que eu entre nesse assunto, eu preciso contar um pouco sobre a minha história. E eu vou resumir bastante, apesar de que o vídeo vai ficar longe, mas eu vou resumir. Enfim, eu e meus irmãos, nós nascemos em uma família pobre. Minha mãe, ela sempre trabalhou como diarista, antes ela trabalhava para ganhar um mês salário mínimo e sustentar 3 crianças. Então na nossa infância, a gente passou uma certa dificuldade. E eu lembro dos meus tios, lembro inclusive do meu pai falando: estuda, meu filho, para que você mude de vida. Então eu sempre estudei bastante, sempre levei o colégio muito a sério, porque tinha uma força de vontade muito grande de mudar de vida. Porém, chegou uma época da minha vida que eu tive que estudar e trabalhar. E eu lembro que eu fui pedir emprego pro meu tio, que é mestre de obra. Eu cheguei e falei: tio, me leva pra Brasília pra eu trabalhar com o senhor, me dá um emprego. Ele começou a rir, passou a mão na minha cabeça, isso eu tinha 12 anos. Se eu te levar pra trabalhar, meu filho, vai preso. Aí eu falei: não, tio, tô falando sério, eu e meu irmão, nós queremos trabalhar, porque meu irmão tinha pedido pra eu falar com meu tio. Ele não tinha a coragem que eu tinha de falar com meu tio. Aí ele: não, você quer trabalhar mesmo? Eu falei: quero. Ele: então vai arrumar um emprego pra vocês. Foi que conseguimos nosso primeiro emprego. Meu tio arrumou o quintal do lado pra gente aterrar e organizar alguns restos de materiais de obra que ele tinha no quintal. Então eu, meu irmão e um primo meu, o Isaac, nós começamos a trabalhar. Foi aí que eu vi que, pra trabalhar, ganhar dinheiro é difícil, não é tão fácil, é cansativo. E nós trabalhamos lá, no final do mês recebi meu primeiro salário, e desde então comecei a trabalhar bastante. Tive vários empregos, trabalhei na Ceasa, borracharia, oficina, todos por necessidade, vendi bombom, lanche na rua. Até que, aos 14 anos, minha mãe decidiu mudar para Taguatinga. E eu tinha arrumado um emprego no restaurante aqui de Lusiânia. Questionei, esperneei, não quis ir de imediato. Mas, como era muito novo, não tinha domínio sobre mim mesmo. Então nós mudamos. E meu pai, ele tem um problema com o alcoolismo. Ele bebe, quando ele bebe, ele fica tipo 2, 3 meses sem comer na rua, igual mendigo. Então minha mãe que segurava a barra, minha mãe que comprava comida, minha mãe que... Enfim, minha mãe era a provedora da casa, e a gente desde muito cedo também trabalhava para que a gente conquistasse nossas coisas. E a gente mudou para Taguatinga. Ao chegar em Taguatinga, meu pai começou a beber novamente, então a gente ficou sem recurso. Minha mãe sempre trabalhou, só que nesse tempo ela tinha tido a Ayla, que era uma criança pequena, que é minha irmã, e ela estava de resguardo, então era impossível ela trabalhar. Foi que eu e meu irmão, nós nos reunimos e falamos: irmão, nós vamos voltar pra Lusiânia pra gente voltar a trabalhar, velho. Pra gente trabalhar no restaurante, lá a gente consegue emprego em qualquer lugar. E nós tomamos essa decisão. Eu tinha no máximo 16 anos, meu irmão também um ano mais velho que eu só. E nós viemos para Lusiânia.
Quando nós viemos, a oportunidade de emprego que o Arthur tinha, ela foi preenchida por outro candidato, que era num restaurante como garçom. Porque nós demoramos uma semana para vir de Taguatinga para Lusiânia, então, como a empresa precisava do funcionário de imediato, a gente acabamos perdendo a vaga. Então, nós começamos, igual dois malucos, procurar emprego. Isso eu já estava com 16, o Arthur com 17 anos. Nós procurando, entregando currículo em tudo quanto é lugar. Eu me lembro de que eu fui na oficina do meu primo, na oficina de moto, pedi emprego para ele. Porém, ele tinha funcionário já contratado, não estava precisando no momento. E eu acabei trabalhando numa borracharia, ao lado da oficina do meu primo. Fui pedir emprego para ele e a borracharia do lado me contratou. Minha jornada de trabalho. Trabalhava das 7 às 6 da noite, com 6 da tarde, né? Com 1 hora de almoço, eu ia de bicicleta. A borracharia até minha casa era mais de 5 quilômetros, então eu comia na hora de almoço, eu comia igual louco, né? Pra voltar a trabalhar. E trabalhando lá, eu não estava satisfeito. E meu irmão também não, mas assim, era o que tinha, a gente estava precisando trabalhar. E comecei a trabalhar lá e não tinha em mente que existia concurso público. Eu continuei estudando, comecei a estudar à noite para trabalhar durante o dia. Meu irmão também conseguia bico, não tinha conseguido nada concreto ainda, mas ele sempre fazia um bico ali, um bico aqui, um bico ali, às vezes fazia bico no Lago Sul. E engraçado que eu fui até na entrevista de emprego nesse período. E nessa entrevista de emprego, na verdade era uma entrevista de emprego que tinha que eles tinham um vínculo, que eles tinham uma parceria com a empresa de cursos profissionalizantes. E eu fui nessa entrevista de emprego com minha mãe. Na época minha mãe recebia Bolsa Família. E todo mundo quebrado, cara. Eu sem dinheiro, meu irmão sem dinheiro, minha mãe sem dinheiro, a gente quebrado e procurando emprego porque a gente necessitava urgente. Foi aí que o vendedor acabou empurrando um curso profissionalizante de informática na minha mãe. E ela falou, não, meu filho, eu vou te colocar, eu pago com o dinheiro do Bolsa Família para você conseguir um emprego. E assim ela fez, só que as coisas apertaram demais da conta lá em casa. E eu não lembro se o Bolsa Família foi cortado, acredito que não. Meu pai voltou a beber, nesse período meu pai tinha voltado a morar com a gente. Aí ele foi e teve uma recaída e minha mãe também desempregada com a neném de colo. E eu, cara, eu preciso trabalhar. Foi aí que eu entrei na oficina, na borracharia, na verdade. Antes de eu entrar na borracharia, o cara me enfiou esse curso aí. E minha mãe, ela é uma pessoa que tem muito cuidado com o nome dela. E eu vi ela chorando desesperada, porque o nome dela ia sujar, porque ela não tinha condições de pagar o curso. E naquele dia eu falei, cara, eu não vou mais ficar desempregado. Consegui um emprego lá na borracharia. Comecei a trabalhar na borracharia nesse período, recebendo R$20 por dia. E o meu dinheiro era basicamente para pagar o curso e pagar a despesa. Beleza. Continuei trabalhando na borracharia. Até que um dia uma amiga minha me chamou pra gente vender bombom na rua. E assim eu fui. Falei, não, vamos. Era pra ela viajar com o namorado dela. A gente foi, fez o teste, eu saí da borracharia, entrei de férias. Durante a noite a gente vendia bombom. Em uma semana eu acabei lucrando mais do que eu lucrava no mês na borracharia. Mas que eu recebia no mês na borracharia. Foi aí que eu tive a ideia de sair da borracharia. Só que eu ainda não tinha a ideia de estudar pra concurso. Eu cheguei no meu patrão, falei, ó, não vai dar pra eu trabalhar mais aqui, porque eu comecei a vender bombom, tá dando mais dinheiro. Ele, cara, eu aumento seu salário pra R$30, R$27 por dia, é uma coisa garantida, vender bombom não é todo dia que você vai vender, colocou mínima dificuldade. Falei, não, muito obrigado pela oportunidade, mas eu vou vender bombom. Comecei a vender bombom com ela, nós vendemos durante uma semana, e alguns dias, né, após essa semana. Depois nós paramos e o meu primo, que eu tinha pedido emprego para ele na oficina, ele me chamou novamente para que eu pudesse trabalhar com ele. Aí ele me chamou, né, para que eu pudesse trabalhar com ele. E assim eu fiz. Eu fui trabalhar com ele para ganhar R$600 no mês
e trabalhando no mesmo período. Só que lá acho que era 8 que eu entrava. Lá já era uma hora mais tarde, já era melhor, né? Entrava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde, com hora de almoço também. E comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá, acho que durante 8 meses. Nesse período que eu tava na oficina, uma vez, em um certo dia, a gente tava, isso em 2016, a gente tava numa... Caramba, qual é o nome? Eu não vou cortar esse vídeo não, vai ser assim mesmo. Aquele trem que vende fruta, que vende verdura, Enfim, nós estávamos na loja do amigo nosso, Samuel. Eu esqueci o nome do trem. Nós estávamos na loja dele e o Eduardo chegou lá afobado, chegou lá acelerado. Samuel, vamos estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, que abriu o edital, o salário é R$1.500 e tal, e blá blá blá. Aí o Arthur foi e ouviu, o Arthur tava lá, ele, caramba, R$1.500? Aí o Eduardo, mano, trabalhar 3 dias pra ser polícia, o Arthur, pra ser polícia, ganhar R$1.500 é muito, pra gente R$1.500 era muito, era mais que o dobro que a gente recebia. Aí ele foi e falou, o que eu preciso fazer? Aí o Eduardo explicou lá o que precisava fazer pra estudar, mas precisava de um material. E a gente não tinha material, o Arthur não tinha material. Foi aí que eu tive o primeiro contato com o concurso, que até então eu acreditava que para você entrar na Polícia Militar era através de indicação política. Era um político que te colocava lá, você virava policial militar. Eu não sabia nem o que era concurso, para vocês verem a minha mentalidade. Ainda não tinha formado também no ensino médio. Daí o Tenente Arão e o Tenente Jacó, eles abriram um cursinho preparatório aqui em Lusiânia. E meu irmão foi na primeira aula, na aula que eles explicavam o valor da mensalidade e etc. E eles foram e falaram que precisavam de um voluntário para estar limpando o cursinho, limpando os banheiros também, para que pudesse ser bolsista. Na hora o Arthur se propôs, né? Claro, a gente não tinha como pagar, ele não tinha como pagar, desempregado. Quem quer contratar, quem não foi dispensado do exército também, é muito difícil. E assim o Tenente Arão e o Tenente Jacó aceitaram. Eles aceitaram e o meu irmão começou a todos os dias ir lá, limpava o cursinho estudando. E não só estudando no cursinho, mas estudando em casa também. Daí ele aprendeu a estudar. Teve um tempo que ele inclusive parou de estudar no cursinho, começou a estudar só em casa. E, cara, eu chegava em casa, meu irmão cansado, meu irmão esgotado, não era cansado não, era esgotado e estudando. E eu chegava à noite do colégio, vendo aquela determinação dele, eu, caramba, se meu irmão passar vai ser muito bom, vai mudar a nossa vida, vai mudar a vida dele. E resultado, meu irmão passou aos 18 anos na Polícia Militar do Goiás, só que ele não gosta muito de contar a história dele, ele é mais fechado, ele é um cara mais introvertido. E ele passou, e quando ele passou, aquilo me deu uma alegria tão grande que ele encheu meu coração com tanto orgulho. E isso eu já tinha feito 17 anos. Que eu preciso passar no concurso da Polícia Militar do Goiás. E em 2016, o pessoal já dizia que ia ter concurso em 2017 de novo, que o déficit é muito grande do quadro de policiais, e especialmente o quadro de praças. Acredito que de oficial também. E meu irmão falando, irmão, estuda, velho, que ano que vem você faz 18 anos, ano que vem vai ter concurso. E eu fazia 18 anos em agosto de 2017. Ano que vem vai ter concurso e tal. Daí eu falei, não, beleza, então eu vou estudar, só que eu preciso de tempo, porque a oficina não me proporciona tempo. E aquela ideia de que eu queria estudar para concurso e cagar pro ensino médio estava batendo tão forte na minha cabeça que eu estava incomodado já com o serviço. Então, certo dia eu fui obrigado a me retirar da oficina. Só que eu tinha um agravante. Eu tinha que pagar aquele curso profissionalizante que minha mãe tinha me colocado. Senão ia sujar o nome dela e eu não ia fazer isso. Então, nessa época eu tinha comprado uma motinha atrasada, mas tinha comprado. Tinha nem carteira, Até hoje eu não tenho carteira de moto.
mas tinha nem idade para estar pilotando, mas eu usava a moto já como instrumento de trabalho. E comprei a moto, porra, eu vi que tinha uma moto e o pessoal da oficina comprava lanche. Eu falei, não, vou vender lanche na moto. Peguei meu último salário, comprei umas ferragens, pedi pro meu primo soldar, fazer um suporte, só que o dinheiro não deu pra comprar as ferragens, mas o dinheiro não deu pra eu comprar as caixas de isopor. Pedi 2 caixas de isopor como eu tinha emprestado, inclusive até hoje não devolvi. Com essas 2 caixas de isopor e com salgado eu comecei a vender salgado, só que a jornada de trabalho vendendo salgado era muito foda, porque eu acordava 5h30 para buscar o salgado, começava a vender a partir das 6h30, que eu comprava alguns salgados, quando eu comecei, comprava eles congelados, na verdade, fritava em casa para eu economizar, que era 50 centavos mais barato. Daí eu fritava e saía na rua para vender. Saía umas 6, 6h30, dependia muito do dia. E vendia de manhã e à tarde. Tinha vez que eu não tinha tempo sequer para almoçar, porque eu era inexperiente, pedia mais salgado do que eu conseguia vender, enfim. Acabei errando em questão da logística aí, da questão da quantidade que eu devia pedir por dia. E se sobrasse 10, 15, até mesmo 5 salgados, ficava o meu lucro praticamente do dia. Então eu me esforçava bastante para vender. Trabalhava de manhã e durante a tarde. E ainda estava estudando no ensino médio. Já levei várias broncas por chegar no colégio atrasado, no segundo horário, que eu estava vendendo um lanche. Já fui pro colégio diversas vezes também com minha moto, com suporte cheio de salgado. No começo eu sentia vergonha, mas quando eu vi que... Quando eu levava lanche pro colégio e vendia tudo, eu comecei se sobrar não dá nada não. Eu levo lá no colégio e lá o pessoal compra. E lá realmente eles compravam e pagavam na hora, que eu não era bobo de vender a prazo, o pessoal do colégio. Mas com intenção já de estudar. E eu comecei a parar e pensar, cara, eu tô trabalhando demais, tá dando pra eu pagar minhas dívidas, tô ganhando um dinheirinho aqui, mas... não dá tempo de eu estudar, eu preciso arrumar um outro emprego. Foi aí que eu lembrei que meu cunhado cortava cabelo. Eu falei, cara, eu vou cortar cabelo, aprender a cortar cabelo. Porque eu vi ele cortando cabelo, ele demorava pouco tempo lá nos cabelos que ele cortava. Podia conversar afiado, assistia vídeo. Cara, eu vou fazer isso, é um trabalho de boa. Fui na minha tia, pedi o cartão de crédito dela emprestado, comprei uma máquina, minha primeira máquina profissional de cortar cabelo. Daí eu falei, pronto, a máquina eu já tenho, falta só aprender a cortar. Pedi pro Natan, me ensina a cortar cabelo, que eu preciso cortar cabelo pra eu conseguir estudar. Ele ensina, mano, na hora, me ensinou, me passou algumas dicas. E eu comecei a pegar várias cobaias da rua, o pessoal tudo da rua pegava pra cortar o cabelo deles, até que eu comecei a ficar mais ou menos. Que bom, eu não cheguei a ficar não, porque eu cortei durante pouco tempo. E aí comecei a cortar, um cabeleireiro viu os cabelos que eu tava cortando, me chamou pra trabalhar no salão dele. Eu pensei, opa, é agora que eu vou conseguir estudar. Tudo isso em 2017, galera. Isso ainda não tinha feito 18, eu tinha 17 anos. Que ainda não tinha passado agosto. Aí eu fui trabalhar no salão dele. Cara, agora eu vou estudar. Levava até o notebook, só que chegava lá, era uma conversa tão grande. E lá, além de ter cliente, além de ter o dono do salão, ainda tinha uma manicure. Então, era impossível pra mim concentrar nos estudos daquela forma. Então, comecei a ficar acomodado. E nessa época, o Arthur tinha entrado no curso de formação de praças aqui do estado de Goiás. E ele começava a me ligar. Caralho, irmão, tô me fudendo aqui, tá muito massa. E realmente vibrando com curso, instrução de choque, ligava de madrugada falando, irmão, tô cansado pra caralho, mas estudo, moleque, que vale a pena. Irmão, eu não tô conseguindo ter tempo pra estudar. Aí ele, então arruma tempo, porra, pega as suas coisas, leva pra casa, corta cabelo em casa, você já tem cliente. E eu escutei ele, falei, velho, vou arriscar, vou levar, nem que eu atrase essa dívida, o importante é que eu vou estudar. Fui lá, vendi minha moto. Na verdade, eu troquei minha moto pela Faculdade de Gestão e Segurança Pública, que meu objetivo era PMGO. Inclusive, o cara passou o cartão na faculdade, isso antes de acabar o ensino médio. Depois eu descobri que para fazer faculdade tem que acabar o ensino médio, mas depois de pagar. Daí,
Vendi a moto, fui pra casa cortar cabelo. Na verdade, troquei a moto na faculdade. A faculdade foi 1.800, gestão e segurança pública, foi isso mesmo. Daí, quando eu tava lá na faculdade, eu comecei a estudar pela faculdade. Comecei a estudar em casa e comecei a comer os estudos. Realmente levei aquilo como se fosse a oportunidade da minha vida. E de fato foi o que mudou a minha vida, foi os estudos. Foram os estudos. Com certeza, isso de fato foi o que mudou a minha vida. E comecei a estudar, comecei a me dedicar de fato. E foi quando abriu o concurso da Polícia Militar de Tocantins. Só que no concurso da Polícia Militar de Tocantins tinha 20 questões. Isso para soldado, não lembro oficial. Oficial acho que era só 15 de português. Tinha 20 questões de português com peso 2. E eu era tão bom de português, mas tão bom de português, que eu não sabia nem o que era um verbo. E realmente eu não sabia o que era um verbo. Hoje eu sei que o verbo, tudo aquilo que indicação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Antes eu não tinha essa ciência. E eu, cara, eu preciso ficar bom em português. Só que na minha cabeça eu falei, eu vou aprender essa porra. Eu sempre fui ruim em português. No colégio era a minha matéria. A matéria que eu mais odiava era português. Só que eu falei, eu vou aprender isso aí. Eu não sou débil mental, não tenho problema de cabeça. Pelo menos eu acho que eu não tenho. Vou aprender. E me dediquei pra aprender. Eu estudei, a prova foi não me lembro. Eu lembro que eu estudei pouco tempo. Comecei a estudar em janeiro. Foi quando eu formei. E acho que foi em março ou fevereiro, que foi a prova da Polícia Militar de Tocantins. E, cara, foi uma das minhas melhores provas, porque eu fiquei bom em português. As 20 questões de português que tinha peso 2, eu acertei. Foi uma puta de uma prova e minha nota foi muito boa. Muito boa, que dava pra passar tanto pra soldado como pra oficial, devido à quantidade de vagas. Eu não me lembro ao certo qual foi minha nota. Eu tenho que chegar em casa e verificar pra eu não trazer informação errada aqui pra vocês. Então eu com a minha nota e no De Olho na Vaga eu tava entre os primeiros, tava na posição 102, 103. Aí eu liguei pro meu irmão, falei, irmão, fiz tanto na prova da Polícia Militar de Tocantins. Ele, caralho, irmão, parabéns, você passou. Agora a gente tem que esperar a redação e tudo mais. Falei, irmão, tem um problema, velho. Se for conforme editar, as etapas vai começar agora. Eu não tenho CNH. Ele, não, eu vou te mandar o dia da CNH. Quando você entrar, você me paga. Eu vou mandar o dia da CNH, das coisas, quando você entrar, você me paga. Eu, beleza, irmão. Ele lá em Tubiara, no curso de formação, me mandou o dinheiro. Eu dei entrada no processo da minha CNH. Tirei minha CNH. E nesse inteirinho, abriu o edital da Polícia Militar do Distrito Federal. Só que eu falei, não vou fazer essa prova, cara. Criminologia, processual penal militar, inglês. Como que eu vou fazer uma prova sendo que eu nunca estudei esse tipo de conteúdo? É impossível de eu passar e não tem como eu desprezar 4 matérias com o edital aberto. A prova foi... Eu não me lembro, cara, de verdade, eu não me lembro quando que foi a prova. Eu sei que foi em 2018, se eu não me engano. Foi em março ou foi abril de 2018. Então, assim, no máximo 4 meses de estudo. E eu comecei, meu irmão, liguei pro Arthur e falei, não vou fazer, irmão, porque não dá tempo de eu estudar, não tem como eu passar, é impossível eu passar com esse período. E eu me achava incapaz, de verdade eu me achava incapaz. Ele, irmão, você vai fazer essa prova. Falou, pô, é muito bom ser polícia e tal, mas eu tô morando 400 km de casa, é ruim, irmão, a gente sente saudade da família. Isso tudo pra você passar, pelo menos DF é perto de casa, velho. O edital da PMJ ainda não saiu. Eu, não, irmão, vou fazer. Ele acabou me convencendo de fazer o concurso. Fiz a inscrição, comecei a estudar. Só que como eu não tinha material, eu pesquisei materiais na internet, gratuito. Apostilas gratuitas. LODF, que é Lei Orgânica do Distrito Federal. RID, que é Região Integrada de Desenvolvimento do DF também. Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, se eu não me engano, alguma coisa assim. Enfim, baixei o material, texto de lei das leis referentes à PMDF na internet. Baixei um material gratuito que eu encontrei de criminologia. Inglês eu desprezei porque é uma língua que eu não tenho facilidade até hoje. É uma coisa que eu acredito que é mais complexa. Falei, não, essa eu vou desprezar, e as demais eu baixei em PDF e combinei com um cliente meu. Esse meu cliente, ele é
A mãe dele tem uma loja daquelas de impressão e de cartuchos de impressora. Eu falei, ó, a gente troca... Eu preciso de tais leis, a gente troca em X corte de cabelo. Eu não me lembro quantos cortes de cabelos foram. Só que ele concordou e pra mim foi ótimo. Daí eu comecei a estudar com as impressões dele. E eu não fiz corpo mole em momento algum. Eu pegava os textos de lei e lia, cara, isso aqui pode ser questão. Ia lá, fazia organograma. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre organograma, que é uma forma que pra mim ajudou muito. E comecei a estudar de dia e de noite, e estudando igual louco. Pra mim estudar era prioridade. Eu acordava, eu pulava direto na mesa dos estudos, porque eu assisti um vídeo falando que quando a gente acorda, fica fazendo corpo mole, quando a gente fica procrastinando, as coisas não rendem. Então, antes mesmo de escovar os dentes, eu já caía direto na mesa de estudo. E já por diversas vezes, eu dormi em cima da mesa de estudo. Dormi de verdade. Já chegou ao ponto da minha mãe chegar e falar, meu filho, o que tá acontecendo? Você não dorme mais, 3 horas da manhã você perambulando. Eu, não, mãe, eu tô estudando. E feliz, cara, e com a força de vontade tão grande que até hoje eu desconheço essa força de vontade. E detalhe, hein, lá em casa não era um ambiente mais saudável, né? Porque meu pai tava bebendo, então ele ficava meio agressivo e ficava meio ranzinza. E minha mãe com começo de depressão, chorando o tempo inteiro, uma neném pequena. E então não era o melhor ambiente para se estudar, mas eu tava tão focado, eu tinha que como a oportunidade da minha vida, e de fato foi, que isso pra mim não fazia muita diferença. Eu entrava pra dentro do quarto e eu ficava pensando, ó, o que eu pensava? Na prova da especializada, eu vou tá fazendo uma prova e eles vão estar com a sirene e tacando gás lá em mim, e eu vou ter que acertar a prova, que vai ser do mesmo jeito. Então eu já me visualizava como polícia e principalmente preparava meu corpo, fazia flexão enquanto estudava para oxigenação do cérebro. E no dia da prova, cara, fazendo a prova, eu passei 3 questões consecutivas errado pro gabarito, que eu tinha certeza que estavam certo, que eram as questões mais fáceis do concurso, que era objetos de criminologia, de objetos de criminologia até as seguintes, eu não lembro quais eram, eu também tenho que olhar lá em casa. E na hora que eu passei, cara, que me desestruturou de uma forma tão grande, e eu nem tinha feito a redação ainda. Aquilo me abalou, caralho, não acredito que eu perdi 3 questões. E pra mim eram mais questões, porque eu me dei conta só na terceira. Mas pra mim era mais, mas eu voltei corrigindo, não, tá certo, foi só as 3 mesmo que eu passei errado. Mas aquilo me deu uma vontade tão grande de chorar na época, porque eu não sabia o que Deus queria fazer na minha vida. Então eu fiquei muito triste. E já saí da prova reclamando, murmurando, falando, não, irmão, a prova não foi boa, passei 3 questões pro gabarito errado. E na pré-live, onde os cursinhos fazem a correção da prova, eu não quis corrigir, mas meu irmão foi e corrigiu pra mim. Falou, caralho, irmão, tu fez 75 pontos, se for de acordo com a última prova, você tá dentro. Aí naquela hora, sabe aquela emoção, aquela expectativa, aquela esperança que bate? Eu, caramba, não acredito não, obrigado Deus, desculpa por murmurar. E fui, esperei, saiu o resultado oficial, meu nome no gabarito oficial. Eu lembro que eu tava em aproximadamente 700 e pouco. Só que qual era o problema? Não tinha graduação, tinha o superior sequencial, só que o superior sequencial não é aceito no DF. Lá no DF é o superior, mas a nível de graduação. E a graduação, a mínima, são 2 anos. Então se eu fosse para a primeira turma, não ia dar. Então bateu aquele desespero, cara, se eu ganhar mais umas posições, se eu for bem na redação, eu vou me ferrar e vou para a primeira turma, vou ter que pedir final de fila, se não der, vou perder o concurso. Se bater aquela ansiedade, aquele medo. E para minha sorte, eu tirei a nota mínima na redação. Tirei 7 de 10 e com os erros ortográficos fui para 6,27. Então, devido à minha incompetência, devido à minha dificuldade em língua portuguesa, devido à minha burrice em não saber acentuar as coisas, não é burrice não, é normal. Nosso ensino hoje, eles não nos preparam para isso de fato. Devido a isso,
Eu tirei uma nota ruim na redação, foi o que me levou lá pro final das vagas. Daí eu me senti mais aliviado, que eu consegui terminar a graduação. Teve o CFP6, que foi a primeira turma, o CFP7. E eu jurando que estava no CFP7, acabei indo pro CFP8 e também reclamei quando não fui pro CFP7. Mas na entrega dos documentos do CFP7, eu ainda não tinha formado no meu nível superior. Então, assim, pra mim foi perfeito, foi da forma com que Deus quis que fosse. E hoje eu tô falando, hoje é dia 15 de outubro de 2021. Nosso CFP tá previsto para iniciar nesse mesmo ano de 2021, em dezembro de 2021. Ou seja, vai dar tempo de a gente entregar todas as documentações. Para mim não tinha como ter sido melhor. Ainda vai ter um CFP depois do meu, que é o CFP 9. Mesmo se eu tivesse pedido final de fila, acredito que eu iria pro CFP 9. Então, assim, para mim foi conforme a vontade de Deus, mas... E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Não é por conta da facilidade dos outros que você deve eximir das suas dificuldades. Com certeza eu passei por várias e várias dificuldades no meu momento de estudo, mas eu tinha na minha cabeça que aquilo era para me fazer mais forte, e de fato me fez. E depois desse concurso eu tive outras aprovações também, que eu pude escolher se eu iria assumir ou não. Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Militar de Minas recentemente também, Polícia Militar de Santa Catarina eu acabei gabaritando na redação. É uma coisa meio contraditória, né? Porque PMDF quase que passei raspando, a nota mínima era 6, eu fiquei com 6,27. E então eu só tenho a agradecer. Você que não acredita em Deus também não tem problema. Acredite em você, acredite que você é capaz e não desista. Eu acredito que só não passa quem para de estudar. E se esse vídeo tiver mais de 20 comentários pedindo, eu faço sim um vídeo explicando qual foi a metodologia de ensino de estudo que eu utilizei, que eu acredito que foi primordial para a minha aprovação, porque em tão pouco tempo eu consegui estudar aquilo que realmente fazia sentido e consegui lograr êxito em algumas aprovações. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir um vídeo longo em um mundo onde a gente gosta de coisas instantâneas. Então valeu e até a próxima. Vejo vocês posteriormente.